Depois do caos dos últimos meses, o que fica para trás? Um mundo estranho de amizades quebradas e relações canceladas, de famílias divididas, de gente saindo da mesa, cada um para sua bolha. Como é seguir a Jesus em uma sociedade tão dividida? Lembrando que estranho é ser igreja. Sabe por quê? Porque na igreja, pessoas que torcem para times rivais se encontram. Porque na igreja, quem se veste diferente compartilha a mesa. Na igreja, até pessoas com opções políticas opostas se abraçam. Na igreja, histórias diferentes se misturam, se tornando uma só. A história única de um Deus formando um povo estranho graças a Jesus. Igreja é isso, é para ser povo além de denominação. Neste mundo hostil, a comunhão é mais estranha que a separação. A reconciliação é mais estranha que o conflito. Ouvir é mais estranho que opinar. Estar perto é mais estranho que estar longe. É o cenário perfeito para a igreja fazer a diferença. Afinal, onde mais tantos estranhos se encontram? O que você faz a favor da reconciliação? O propósito da igreja não é fugir deste mundo hostil, mas servi-lo em comunidade, para o bem comum. Esse é o chamado do povo de Deus desde o início, que vale para ontem e para hoje. Quando os judeus foram arrancados da terra, misturados na Babilônia, Deus não disse para correrem de volta. Ele não disse para esperarem sentados até que tudo se resolvesse. A vocação do povo ficou bem clara através das palavras do profeta Jeremias ao povo em exílio na Babilônia, que os instruiu a buscar o bem-estar da cidade, frutificar em unidade. Igreja para ser vivida além de si mesma, para você viver além de si mesmo, para acolher e perdoar, ensinar e alimentar, abrir a casa, dividir o tempo para ouvir e orar, para servir o outro, mesmo que pense diferente. Igreja para demonstrar o amor de Jesus, que faz frutificar as grandes e pequenas relações, para se reencontrar. Mais um encontro, e eu fico muito feliz em poder estar com vocês no nosso segundo culto pela manhã. É um desafio para alguns, uma bênção imensurável para outros, e é difícil tentar agradar todo mundo. Então a gente vai tentar fazer o que é mais efetivo. Então, pensando em todo esse contexto, nós estamos lançando uma visão um pouco diferente para a IEB. A gente tem como objetivo, desde a fundação da nossa igreja, ser uma igreja que pessoas sem igreja amem participar. E aí, com o tempo, a gente foi percebendo que isso começou a soar um pouco estranho, porque algumas pessoas olhavam para essa declaração de visão e pensavam assim: então, beleza, é uma igreja para quem não gosta de igreja, é isso? Sim. Então, quer dizer que se eu gosto de igreja, eu não sou bem-vindo na IEB? Ou então, alguns diziam assim: então, peraí, deixa eu entender. Então, se eu começo a gostar de igreja, eu não sou bem-vindo na IEB? Então, para tentar diminuir esse tipo de pergunta, que não faz o menor sentido dentro do que a gente está estruturando como igreja, nós decidimos adaptar, modificar a maneira como nós falamos a nossa visão. Então, de ser uma igreja que pessoas sem igreja amem participar, a gente traduz isso, é uma tradução, é a mesma coisa, uma igreja para todos. O que significa ser uma igreja para todos, dentro do que a gente está conversando aqui? É um tipo de igreja que ela não é incompreensível para as pessoas que não são parte da igreja. A gente, na verdade, só quer criar uma ponte um pouco mais ampla, acessível para essas pessoas. Só isso. A gente quer que a nossa adoração, o nosso jeito de ser igreja, não seja um objeto de gueto. Não seja um modelo tribal em que as pessoas, elas falam um outro dialeto, se comportam de uma outra maneira e são esquisitas, por assim dizer.
Nós não queremos isso. Nós optamos por um modelo de igreja em que nós nos mostramos para as pessoas, nos mostramos para a sociedade de um jeito que elas entendem. Então a nossa linguagem é modificada, o nosso modelo de liderança é modificado, os nossos eventos são modificados para que seja acessível, para que os de fora do ambiente religioso consigam compreender a nossa mensagem, que é tão importante para nós. Então é muito mais importante sermos efetivos na propagação da mensagem que nós temos do que simplesmente criar um modelo contracultural totalmente incompreensível para as pessoas. Então, esse é o nosso cuidado, esse é o nosso objetivo enquanto igreja. Quando eu falo que a IEB é uma igreja para todos, eu tô dizendo de maneira categórica. Será que funcionaria esse bicho aí? Funcionaria basicamente o seguinte: é uma igreja. Não é porque a gente é um pouquinho diferente que a gente deixou de ser igreja. A gente é mais uma igreja, inclusive, né? Que é o que está determinando aqui. Existem várias igrejas verdadeiras, inclusive, que se comportam, que se mostram de maneiras diferentes, mas são igrejas. Só que esse define o nosso propósito específico. Toda igreja existe para um público. Mesmo que os membros, a sua liderança, não pensem sobre isso, ela existe para um público específico. Toda igreja. Algumas pessoas fazem isso de forma inconsciente, como eu afirmei. Algumas pessoas fazem isso de forma absolutamente intencional, que é o nosso caso. Nós temos noção clara que a gente tem que comunicar com alguém, a gente vai comunicar com alguém, com um público específico. Então, quem não é do nosso público não vai entender a nossa mensagem? Absolutamente. Só que nós endereçamos ela para um determinado lugar. Ok? E quando eu falo todos, eu estou falando que nós queremos nos mostrar principalmente para os que não são povo de Deus. Então nós fazemos tudo que uma igreja tem que fazer, tudo. Só que os que não são o povo de Deus, eles vão olhar para a gente e vão entender. Talvez não concordem, porque as pessoas nem todo mundo concorda com Deus, ou com o jeito de Deus de portar, ou de lidar com determinados assuntos, mas eles vão entender. Esse é o nosso objetivo. Ok? Então, é como uma frase de William Temple, que ele diz exatamente isso aqui. A igreja é a única sociedade cooperativa do mundo que existe em benefício dos que não são membros, que não são parte daquela organização. Em geral, as organizações funcionam a partir dos interesses e benefícios dos seus associados, daquelas pessoas que fazem parte ali do grupo. A igreja foi criada por Deus para ser algo completamente diferente. Algo completamente diferente. E com isso, eu afirmo que existem alguns tipos de igreja. E eu, de tempos em tempos, eu vou mostrando isso aqui, porque a gente precisa voltar ao nosso eixo principal. Então, por exemplo, essa mensagem, juntamente com a mensagem do domingo passado, ela é uma mesma mensagem que de tempos em tempos eu compartilho aqui na nossa comunidade. É a mesma coisa. Eu mudo algumas palavras, mudo a cor do slide, mas é a mesma coisa porque a gente precisa saber aonde a gente está e para onde a gente está indo. Ok? Igualmente, esse gráfico aqui dos tipos de igreja, para a gente entender isso de forma um pouco mais inteligente. Um pouco mais só. Então, eu subdivido os tipos de igreja em 4 perspectivas diferentes, que são influenciadas pela alta fidelidade bíblica ou baixa fidelidade bíblica, baixo envolvimento cultural ou alto envolvimento cultural. Tem igreja para todo gosto. Dentro desses quadrantes aí, desses 4 quadrantes, ainda existe uma infinidade de possibilidades. Mas eu subdivido em 4, para ficar mais fácil da gente entender. O primeiro quadrante se refere
aquele tipo de igreja que ela tem alta fidelidade bíblica, porém um baixo envolvimento cultural. Ela obedece à Bíblia, que é um livro antigo, de fato, um livro milenar, só que eles não têm a preocupação de traduzir estas informações, estes conceitos, para a nova geração. Ou pelo menos para nós, que estamos vivendo em 2024. Então esse é um desafio. Eu chamo essas igrejas de igrejas tradicionalistas. Elas são antibíblicas? De forma alguma. Mas elas não têm essa preocupação. Tem um outro tipo de igreja que eu chamo ela carinhosamente, cada palestra sobre isso, eu acho um adjetivo diferente para esse tipo de igreja. Ok? Dessa vez eu chamo ela de esquisita. Igreja esquisita é aquela igreja que ela não tem compromisso algum com a palavra de Deus. Depende muito do que a liderança sente no coração, das visões que ela vai tendo ao longo da jornada. Hoje com os adolescentes a gente falou de um pastor que ele teve uma ideia brilhante. Ele disse que teve um sonho e Deus mandou ele ter um filho com uma menina da igreja. E ele tinha base bíblica para aquilo. Ele pegou um texto lá de Osés, que é um profeta do Antigo Testamento, que não tem nada a ver o que ele leu, nada a ver. Ele leu aquilo, tá vendo? Falou para o marido da menina. Deus está mandando aqui, está aqui a base bíblica. E aí o marido, tão idiota quanto o pastor, verdade, estou achando esquisito, mas se Deus falou, o que eu posso fazer? E aí eles tiveram ali um filho. Então assim, só para você ter uma noção da doideira que é uma igreja que não tem alta fidelidade com a Bíblia. E, ao mesmo tempo, tem um baixo envolvimento cultural. Eles não se preocupam em as coisas serem claras para todo mundo. Então eles usam um dialeto específico, Tudo que é bom é uma bênção, tudo que é ruim eles usam uma outra palavra para isso. Eles não dão bom dia, eles só dão aquelas linguagens de gueto mesmo, que só o pessoal que está ali entende. Quando o culto foi bacana, em momentos assim foi bacana, foi uma bênção, ou para piorar tudo, foi tremendo, E tudo isso faz muito sentido para o grupo que usa esse mesmo linguajar. Está errado? Não estou falando que está errado. Só que eles não têm um compromisso cultural de traduzir aquelas informações para todo mundo. Mas quem é do grupo, quem aprende o dialeto e tem um dicionário do igrejês deles, vai ter acesso a todas essas informações, e tudo bem. Aí nós temos um outro grupo, que são as igrejas que têm um alto envolvimento cultural, e delas a primeira é o que eu chamo de igreja relativista, porque ela consegue traduzir bem a fé para a nossa cultura, para a nossa geração, porém com um baixo compromisso com a Bíblia, com a palavra de Deus. E aí isso é traduzido com muitas esquizofrenias teológicas. É muito retalhado, é um negócio muito assim, da mesma forma como a igreja é esquisita, tudo acontece a partir das impressões, dos sentimentos, das intuições da liderança daquela comunidade. Só que de um jeito que todo mundo entende, Traduz ali a fé deles, pessoal, não é uma fé baseada na Bíblia, é uma fé pessoal, é traduzida de um jeito para todo mundo entender. Eles até usam assim a Bíblia, só que de um jeito bem íntimo, E a gente tem o último modelo de igreja que tem um alto compromisso com a Bíblia e ao mesmo tempo um alto envolvimento cultural, que é o que eu estou chamando aqui de igreja missional. É basicamente aqui que a gente está querendo se posicionar. Esse é um exercício muito mais complexo do que eu imaginava há alguns anos atrás. É um desafio muito grande, porque às vezes as pessoas têm a impressão que a gente tem um compromisso de dizer o que as pessoas querem ouvir. E isso não tem nada a ver com o que eu estou propondo aqui. Então, contextualizar, trazer a palavra de Deus ao entendimento das pessoas, não significa dizer o que as pessoas querem ouvir. É talvez, e muitas vezes, dizer o que as pessoas não querem ouvir, mas de um jeito que elas entendam e até mesmo sintam o impacto do que a palavra de Deus diz. É uma tradução da vontade de Deus para os nossos dias. Porque as pessoas vão criando ideias a respeito do que elas acham que Deus diz, que muitas vezes é totalmente diferente.
Então elas vão criando suas doutrinas, né? suas crenças específicas, às vezes em torno de algum princípio bíblico, mas que é totalmente incongruente com ele. Então, estamos juntos, gente? Dá para começar a entender como é que a gente funciona como igreja, qual é o nosso compromisso enquanto IEB. E para a gente poder levar isso aqui para o nosso coração, eu vou fazer uma pergunta que eu fiz lá no ano passado, quando a gente estava comemorando 4 anos, né, de igreja aqui com vocês. Lá no ano passado eu perguntei assim: quais são as características de uma igreja missional? Aí você, talvez, que está atento ao que a gente está conversando, olha, tem um alto fidelidade bíblica e alto envolvimento cultural. Vou pedir para ligar essas luzes aqui de trás, por gentileza, para que o pessoal consiga acompanhar de uma forma um pouquinho melhor. Então, quais são as características, né? Se você respondeu isso, foi bom, você respondeu muito corretamente, mas é insuficiente, né? Falta um pouquinho assim para a gente chegar um pouquinho para lá. Então, o que a gente precisa entender é que se a igreja é um negócio que Deus criou, Ele é quem determina quais devem ser as características da igreja. Entende? Não é a gente com as nossas preferências, é Deus. Então, se a gente fosse, por exemplo, trabalhar isso de forma exaustiva, entender de fato, é assunto para sempre, assim, na minha opinião. O último livro que eu li sobre eclesiologia, sobre a doutrina da igreja, era dessa grossura, assim, ó. E esse é um livro de vários que falam sobre esse assunto. Então, assim, é um negócio muito bacana, porque as pessoas, elas gostam de definir o que Deus disse a partir do que elas preferem. Eu tenho preferência. Eu devo ser parte de uma igreja local? Aí depende. Depende do quê? Da sua preferência. Eu prefiro, não prefiro. Eu tenho que me comprometer com isso? Não, depende. Depende do quê? Da sua preferência. E as pessoas vão norteando a vida assim, e tudo bem, você pode fazer o que você quiser da sua vida. O que você não pode dizer é que Deus disse isso. É só isso. Você está colocando um negócio na boca de Deus que Ele não falou. Porque tudo que Ele queria que nós soubéssemos, Ele deixou meticulosamente escrito, para que a gente só lesse, entendesse e cumprisse. Se você não quiser cumprir, beleza, só não diga que Ele disse o que Ele não disse. Viva a sua vida do jeito que você quiser. Você é um espírito livre, aproveite, né? Agora, arque com as consequências das suas escolhas, sejam elas boas ou más, e tudo bem. Tudo bem. Mas a maior parte das coisas que dizem respeito ao povo de Deus já está prescrito. Já temos preceitos sobre isso. Desde como é que um membro de uma igreja deve se portar, o que ele deve fazer, se ele deve servir, por exemplo, num voluntariado como esse, ele deve ser parte do grupo de forma um pouco mais intencional, como é que ele lida com o dinheiro dele, como isso impacta na igreja, se ele tem que ser parte de fato efetivo assim, de uma igreja, ou ele pode só ser um frequentador e está tudo bem com isso. Está tudo prescrito. Preciso inventar a roda. Preciso criar um documento. Eu só crio um documento para traduzir o que já está escrito. Entende? Então, eu não posso opinar sobre o que Deus já disse, Ele já está dito. Já está dito. Eu só decido se eu cumpro ou não. Ok? Eu só decido se eu cumpro ou não. Então, se eu quero entender bem as características, a gente falou isso nosso aniversário de 4 anos, eu vou só trazer à tona um pouquinho com algumas aplicações a mais ali para o nosso entendimento. Então, pensando nas características de uma igreja missional, eu queria ler esse texto com vocês. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas
propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então, esse é um texto muito bacana, porque é como se você tivesse acesso a uma foto. Ou melhor, você tem acesso a um perfil de Instagram de uma igreja do passado. De uma igreja muito próxima do tempo ali em que Jesus andou aqui. Então, você olhando para esse exemplo do passado, você consegue se nortear melhor no momento presente. Você olha para esse exemplo, é assim que eles faziam, olha como é que eles viviam, olha como é que era o culto deles, olha como é que eles administravam os relacionamentos, olha como é que eles lidavam com o dinheiro deles, olha como é que eles lidavam com as orações, olha a frequência que eles iam para um culto, entende? É um retrato do passado, é uma imagem histórica que a gente pode olhar para ela, não é que a gente vai viver a realidade dessa igreja, não é essa a proposta, mas é entender quais são os princípios norteadores para eles serem como eles são. E como esses mesmos princípios norteadores do passado podem ser traduzidos e encarnados no nosso tempo, em 2024. Então, para nós, isso é importante. Uma primeira coisa que eu acho vital para o entendimento desse texto é essa partezinha aqui do versículo 47, que é tendo a simpatia de todo o povo. Tendo a simpatia de todo o povo. Isso é bacana a gente entender, porque é parte da responsabilidade do povo de Deus ao longo de toda a história ser uma bênção para os que estão de fora. Acho que está muito claro, por exemplo, com o que está acontecendo hoje nessa tragédia no estado do Rio Grande do Sul. Está claro para o pessoal. Até um tempo, a igreja era uma estrutura de poder, um lugar que roubava o dinheiro das pessoas, uma estrutura retrógrada, não sei o quê. Só que agora eles estão vendo um detalhezinho da igreja que eles não tinham observado antes. Que a igreja é uma organização, como o William Temple falou, que está focada em benefícios dos de fora. Então, por exemplo, eu estou acompanhando algumas igrejas que estão fazendo trabalhos incríveis, de denominações diferentes, das mais variadas, que estão servindo de fato a cidade. Só que eles já faziam isso na medida das necessidades que eles observavam. Isso já estava acontecendo antes. Isso não aconteceu agora por conta das enchentes. Não, a proporção e as necessidades são diferentes. Mas eles já faziam isso. Só que antes as pessoas não viam. Então, se a gente fosse pensar no nosso contexto aqui, a gente faz isso constantemente. Quantas famílias não são restauradas? Casamentos, criação de filhos, vida. A cabeça do cara que é uma cabeça parada no tempo, ele dá um upgrade assim, ele avança um pouquinho mais. Quantas pessoas não são beneficiadas dia após dia por causa do trabalho efetivo da nossa comunidade? Quantas? Eu não sei, porque às vezes isso afeta você, isso afeta os seus amigos, isso afeta tanta gente. A gente não tem dimensão. Só que agora, pelo menos no Rio Grande do Sul, isso está um pouco mais visível. Só que eles já faziam isso. Só que numa proporção e a partir de necessidades muito específicas. Entende? A igreja existe para isso. Ah, Felipe, mas tem umas igrejas que são erradas, mas eu não estou falando delas. Eu estou falando de igrejas sérias, comprometidas com a palavra de Deus, e neste caso, atenta aos dilemas, às crises e aos movimentos na nossa geração. Então, uma primeira característica dessa igreja, pensando em tendo a simpatia de todo o povo, é que ela é atraente aos de fora. Ela é atraente aos de fora. Ela não é esquisita. Isso não é bíblico. Parece legal, parece interessante.
dá um ar de respeito. Por exemplo, ontem, eu vi uma turma saindo para um culto de uma igreja, nada contra quem faz isso, Deus abençoe todo mundo que gosta de servir a Deus, mas eles estavam como se estivessem todos fantasiados, porque eu conheci algumas daquelas pessoas, e assim, é muito esquisito. Vou falar aqui pensando no meu contexto, que eu estou todo machucado do jiu-jitsu, que essa semana eu voltei a treinar com uma turma muito mal, tem gente muito perversa nesse esporte, gente com menos de 50 quilos, que machuca de verdade. Olha só, isso aqui, ó, foi sexta-feira. Beleza, não ri não, que é coisa séria. Agora, tu imagina se eu agora, não, beleza, eu estou jiu-jitsu, eu só andasse de kimono. Seria muito engraçado, pô. Fala a verdade. Mas é mais ou menos como algumas igrejas fazem. Eles botam um kimono. E vivem diferente de todo mundo. É legal, é engraçado num tatame. Ou dependendo do evento, né, que a gente está falando. Mas na vida real é esquisito, não é verdade? Imagina. Eu só estou de kimono agora. O rei do kimono. Né? Então, assim, a igreja, ela tá na cultura, ela está dentro aqui. Então, quer dizer que a gente vai fazer exatamente tudo que a cultura faz? Não necessariamente, só que a gente não pode ser esquisito. A gente tem que ter a simpatia de todo o povo. Olha só o que Deuteronômio 4:6 diz. Portanto, guardem e cumpram essas leis. Está falando da lei ali de Deus. Porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, de fato este grande povo é gente sábia e inteligente. Ou seja, os preceitos de Deus é para causar uma reação tipo assim, ó, uau, nas pessoas de fora. Quer ver um exemplo disso? Nossa, esse cara é agredido verbalmente por essa outra pessoa e ele não reage. No primeiro momento, ele é besta. Mas quando você vê isso constantemente acontecendo e o cara que é ofendido e machucado, ele sempre reage bem, positivamente e não tem nenhuma sequela em relação àquilo, a única reação possível é, uau, eu quero ser assim também. Eu quero ter a capacidade também de ser ofendido, machucado, oprimido pelas pessoas e ainda assim está bem. Olha só que bacana. Imagina você nesse contexto. A lei de Deus nos conduz para isso. Ter esse tipo de equilíbrio emocional. Esse tipo de inteligência emocional. Tanto que a nossa próxima série chama Por um Fio. A gente vai falar só sobre isso. Só sobre inteligência emocional. Como a sabedoria bíblica desperta em nós, traduz para nós a inteligência emocional. Prepara, a partir do próximo domingo é pressão. Porque tem muita gente, de fato, por um fio. Por quê? Não é porque os dias são maus e ponto final. É porque elas não se preparam para o dia mau. Por isso que elas são por um fio. Beleza? Olha só um outro texto bacana que eu gosto. Pois que grande nação há, que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje eu lhes proponho. A justiça de Deus dada a esse povo aqui é para despertar nos demais povos. Uau! É muito justo esse país, é muito justo a maneira como esse pessoal vive, é extraordinário como eles têm um relacionamento diferente com o Deus deles. Uau, é isso que é para despertar esse lance de ter a simpatia de todo o povo. Tá? Uma frase que eu acho bem empolgante sobre isso é: aqueles que não pertencem ao povo de Deus também são convidados a adorar a Deus. Sob a desculpa de que, cara, é muito legal ser como esse pessoal. Eu vou pelo menos tentar porque é muito legal. O jeito como eles vivem é muito bacana. Eu quero pelo menos conhecer um pouquinho mais sobre o que eles acreditam. Porque viver como eles vivem é extraordinário.
Então, o povo de Deus, ele surge na história como uma intervenção de Deus para criar esse uau. Se você é parte do povo de Deus, você é chamado para isso. As pessoas vão olhar para a sua vida e elas vão dizer, uau, cara, como essa pessoa ela é diferente, como ele é extraordinário. E aí você tem que ter um risco, né, de não se tornar religioso. Porque muita gente, querendo despertar esse uau, ele se torna religioso. E que é um movimento ridículo, e que foi repetido ao longo da história, em vários contextos, em que as pessoas fingiam ser o que não são, para tentar extrair esse uau. Só que o religioso, ele não consegue extrair esse tipo de reação. O religioso, ele extrai a reação tipo assim, ó, medo, reverência, respeito, vergonha, é o que o religioso cria nas outras pessoas. Ele se mostra tão impecável, assim, na maior parte do tempo, que a única coisa que ele consegue despertar nas outras pessoas é isso. E não é sobre isso que a gente está falando. Ter a simpatia de todo o povo é outra coisa. Uma outra característica importante, e que a gente bate nessa tecla constantemente, é ser fiel à palavra de Deus. O texto diz, nesse retrato do passado, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então, o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro quando ele diz para o Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. E o que esse pessoal vai fazer? Vão sentir coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, e juntarão mestres para si mesmos. Aqui é o surgimento das igrejas que eu chamei lá de relativistas. São igrejas construídas em torno do nosso coração, que falam exatamente o que a gente quer ouvir, no tom e no jeito que a gente quer ouvir. O apóstolo Paulo está preparando esse pupilo, né, esse aluno dele, a tempo e fora de tempo, se apegar à palavra de Deus. Esse camarada, ele precisa entender que a base do discernimento dele é a palavra de Deus. E a partir dela, ele precisa repreender, corrigir e exortar, encorajar. A base é a palavra de Deus. Então, às vezes, você está com uma pessoa que ela está mal, ela está chorando, só que ela está sofrendo por conta de um erro que ela cometeu. E que se ela não mudar de postura, esse ciclo vai se perpetuar. Então, tudo bem, você precisa ajudá-lo, enxugar as lágrimas ali daquele pessoal, mas você precisa ajudá-lo a sair do ciclo. Porque senão aquilo vai se repetir constantemente. E às vezes a gente só foca no status atual da pessoa. Ele está sofrendo. Espera aí, mas ele está sofrendo por conta disso, disso e disso. Se eu confortar ele agora e parar por aí, ele vai ser um cara consolado nesse momento, só que ele vai continuar repetindo as mesmas coisas e vai continuar sofrendo as consequências de suas más escolhas. Então eu preciso exortar, que é essa coisa do encorajar, da gente estar junto, próximo, mas eu preciso repreender e corrigir a partir da lógica da palavra de Deus e não de uma preferência cultural minha, que é totalmente diferente. Ok? Então, quando ele diz aqui, que esse pessoal não suporta a sã doutrina, é porque o foco desses líderes aqui, e dessas pessoas que seguem esses líderes, como eu já disse, é o seu próprio coração. E aí eles vão vivendo segundo estes desejos. Então, se de repente você dá um conselho para ele, que é incompatível com a expectativa que ele tem, sabe o que ele vai dizer? Você não serve para ser meu amigo. Você não é meu amigo de verdade. Como é que você está contra mim? Como é que você não está de acordo com isso? Isso é um sonho para mim. Isso é um desejo do meu coração. Como é que você está indo contra isso? Não, eu não estou indo contra você, amigo. Eu só quero que você avance. Eu só quero que você siga na direção do que Deus está direcionando você. Só isso. Eu não estou contra você. Só que esse é o nosso tempo.
né? Esse é o nosso tempo. Então, quem tem a Bíblia como palavra de Deus é gente que é fiel ao que eu estou falando aqui. Tem a Bíblia como única regra de vida e prática. Dessa forma, nós acreditamos que a igreja precisa de uma liderança qualificada e apta para ensinar. Tudo isso porque a gente carrega essa característica. Toda igreja, na verdade, tem que carregar esse tipo de característica, né? Eu norteio minha vida pela Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. E o que é uma liderança cristã, por exemplo? É alguém qualificado a ler a Bíblia e traduzir ela para o nosso tempo. É isso. Ponto final. Então quer dizer que eu preciso estudar teologia para poder ser um líder na igreja? Sim e não. Como assim? Se estudar teologia é só ter um diploma, minha resposta é não. Se estudar teologia é de fato entender o que a Bíblia diz, entender as línguas originais, entender tudo que foi dito a respeito da Bíblia ao longo da história e se sobrecarregar disso mesmo, para poder chegar ao entendimento do que foi dito naquela época, para traduzir fielmente para a nossa época, minha resposta vai ser sim. Não estou falando de um diploma, estou falando de um compromisso com o que Deus disse, porque é muito comum esse negócio de mestres para si mesmo. Muito popular, inclusive. Então, o compromisso que nós, líderes da igreja, temos é de traduzir a palavra de Deus para as pessoas. Só que não de qualquer maneira. Porque eu não posso trazer, por exemplo, para uma conversa como essa, uma exegese, que é uma atividade, né, da teologia formal, de eu pegar o texto bíblico, traduzir ali o que ele está dizendo, do seu original, e trazer todo esse documento que eu tenho, umas 30 páginas, botar aqui, e eu começar a interpretar. Isso aqui vem do grego, parará, pererê, parará. Isso aqui significa não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porque não é útil. Então eu preciso ensinar a Bíblia de um jeito que as pessoas entendam, de forma criativa e contemporânea. Eu preciso entender isso. Então, esse pessoal, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, porque eles tinham um compromisso, uma fidelidade com a palavra de Deus. Então, John Stott disse um negócio interessante. A igreja de cada geração deve procurar traduzir a fé para o idioma contemporâneo, a fim de relacionar a mensagem imutável com o mundo em mudanças. Mas a tradução é uma interpretação da mesma mensagem numa outra linguagem. Não se trata de uma nova composição. Entende isso? É a mesma mensagem. Eu preciso ter este tipo e este nível de compromisso, de inclusive matar o que eu queria dizer, para dizer apenas e tão somente o que Deus está dizendo. E aí eu vou usar slide, eu vou usar exemplos, eu vou usar um tom diferente, mas o meu compromisso precisa ter validação pela própria palavra de Deus. Quando eu não faço isso, tem duas palavras que me definem lá na Bíblia: falso profeta e falso mestre. E contra esse pessoal, tem várias sentenças de condenação brutais. Eu não posso ser isso. Para eu não ser isso, eu não posso dizer o que eu quero. Eu tenho que dizer o que está escrito. Beleza? Uma outra característica bacana que a gente vê nesse retrato da igreja do passado é que eles valorizavam relacionamentos. Eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos, mas também a relacionamentos. Então, olha só o tanto de coisa que a Bíblia trata, para você entender, né? Olha só, eu quero ler alguns textos aqui isolados com vocês. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Aceitem-se, né, no sentido de acolher, uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então você está vendo que
tudo isso que eu estou falando aqui, ele tem um objetivo muito específico e que não dá para cumprir isso sozinho. Então isso já quebra uma doutrina que eles inventaram, que tem uma base bíblica bacana, né? É um negócio interessante como eles colocam, mas é mais ou menos assim, ó. A heresia surge daquele texto que o Paulo diz assim, ó, você é templo do Espírito Santo. Já começa com um erro de leitura, porque lá está escrito vocês e não você. Só que a pessoa lê você. Aí ela traduz isso assim, ó, eu sou o templo do Espírito Santo. Aí para piorar mais um pouquinho, né, porque ela tem dificuldade com a palavra templo, porque se refere a um lugar, então ela bota assim, eu sou a igreja. Aí ela traduz assim. Só que isso não tem nada a ver com o que o Paulo está falando. E não é uma base eclesiológica fundamentável. Você não é a igreja. Isso é um fato. Pode ser que você seja uma pedra deste grande templo. Uma parte do todo. O que o Paulo está dizendo é, vocês são templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em vocês e não em você. Isso é importante da gente entender. Só que o Pedro traduz isso lá nas epístolas dele, que nós somos pedras vivas deste mesmo templo. Ou seja, amigão, ninguém consegue ser igreja sozinho. Ninguém consegue viver isso aqui sozinho. Isso é impossível. Deus nos criou para a comunidade. E comunidade tem a ver com tudo isso aqui, ó. E nem sempre isso é convidativo. Imagina, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ouvir isso dentro do ambiente de culto, às 11 da manhã, é legal. Agora, ouvir isso quando o cara está tentando humilhar a gente na rua, é diferente, né? É diferente. Então, olha só o quão bacana a gente pode entender isso aqui. Uma quarta característica é entende amor como serviço. Não passa, né? Ah, tá aqui. Entende amor como serviço. E aí o John Stott fala um negócio que eu acho bem interessante. Amor é mais serviço do que sentimento. Amor é mais serviço do que sentimento. A gente vai ter um encontro de casais aqui. Qual é o tema do encontro de casais, Cacau? Vamos dar esse spoiler? Amor sem prazo de validade. Olha só que bonitinho, né? Amor sem prazo de validade. Como é possível ter um amor sem prazo de validade se ele for só um sentimento? Impossível. É impossível. Porque sentimentos passam. Hoje eu estou bem, amanhã não sei. Entende? Então Jesus nos ensina a amar. Como? Mesmo ele não querendo, mesmo ele sofrendo ali nos seus últimos dias, mesmo ele com medo, mesmo ele sabendo que muita gente não creria nele, ele se entregou. Ele fez o melhor que ele pôde dentro das circunstâncias e condições que ele tinha. Ele fez o melhor que ele pôde. Então, amar é muito mais serviço do que sentimento. É muito mais serviço do que sentimento. No texto que a gente está vendo aqui, o autor bíblico, ele aborda um detalhe muito importante. Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. A gente está vendo isso acontecendo nessas igrejas que eu mencionei no Rio Grande do Sul. Há uma comoção nacional. Não adianta você dizer, eu amo o Rio Grande do Sul. É bacana, é bonito. Você pode até publicar uma hashtag aí bacana sobre isso. Mas hoje eles estão precisando de colchão. Logo mais eles vão precisar de carpinteiro, de pedreiro. Entende a coisa? Só que a gente tem uma ideia muito romantizada do amor. E com o dorama em alta é que piorou mesmo o cenário. Né?
Porque a gente cria uma expectativa num relacionamento que é absurda. Eu vou falar um negócio aqui para assustar vocês, e eu não vou explicar para deixar vocês mais assustados ainda e saírem daqui me chamando de machista. Tá? Vou assustar vocês. Pensando no relacionamento entre homem e mulher, funciona exatamente assim, ó, na prática. Na mais prático possível. A função do rapaz é amar. Amar. Isso aqui. Esquece o dorama. Foca nisso aqui. A função da mulher não é amar. O seu homem, por mais que ele seja um idiota e te exija amor, Deus não manda você amar seu marido. Mas o meu marido fala direto que eu tenho que falar de amor. É porque ele é um idiota. Ele é um resultado da nossa cultura. E é normal que ele pense assim. Só que, se a gente entende que a Bíblia é tudo isso que a gente falou aqui, é necessário que esse rapaz se volte para a Bíblia e aprenda com quem sabe das coisas, né? Porque eu acredito que esse pessoal que escreveu isso aqui, movidos pelo Espírito Santo, tem coisas melhores a dizer do que a nossa cultura. Assim, mas isso é uma opinião pessoal, você segue se você quiser. Então, se a função da mulher não é amar o seu marido, qual é a função da mulher? Biblicamente, eu disse que eu não ia explicar, né, para poder causar uma tensão maior. Gente, vocês não vão acreditar. A função da mulher é basicamente honrar e obedecer o seu marido. Honrar primeiro. Então ele não pode te pedir nada que seja incoerente com a vontade de Deus, porque você estaria desonrando ele. Mas eu vou parar por aqui porque eu disse que eu não ia explicar. Vamos deixar isso para a nossa série de relacionamentos para poder ficar bem legal. Beleza? Então, já sou machista, né? Segundo a visão de vocês, eu vou seguir o meu baile. Então, olha só. É com sinceridade de coração, porque eu estou passando os dois negócios, eu estou doidinho aqui já. Com sinceridade. Como é que eu volto, meu pai? O inimigo me cegou o entendimento quando eu falei esses negócios aqui agora. Beleza. Então, o amor, ele é mais do que simplesmente coração. Olha só a frase desse camarada aqui. Quase todos os momentos de cada dia, temos a oportunidade de dar algo a alguém. O nosso tempo, o nosso amor, os nossos recursos. Sempre encontrei mais alegria em dar quando não esperava nada em troca. Quer entender amor? É isso aqui, basicamente isso aqui. É basicamente isso aqui. Voltando para o exemplo do casalzinho. O marido não ama para ter honra e obediência. Não é uma troca. Ele ama porque Deus mandou. Entendeu? Ele ama porque Deus mandou. E é até as últimas consequências. Até a morte, se for o caso. Doideira ou não? Então, a gente já viu 4 características e a gente vai para a última característica, que para mim é a força motriz de todas as outras. Tudo depende disso aqui. Confiança em Deus. Se tem uma característica que a igreja precisa ter, de verdade, e quando eu falo igreja, gente, eu não estou falando de EB, estou falando de povo de Deus, tá? Estou falando de EB. Uma característica que o povo de Deus precisa ter, e é o que define ele como povo de Deus, é dependência em Deus, em todas as áreas da vida. Isso significa o seguinte: Deus disse essa coisa aqui que para mim soa estranho, esquisito, né? Imagina, eu falar numa rede social minha, exatamente isso aqui, ó, a função do marido é amar, dentro disso aqui que eu acabei de explicar, e não do dorama, e a função da esposa é honrar e obedecer o marido. Cara, isso vai ser chocante. Principalmente se você não entende o que significa essas coisas, né? Você vai pensar logo no macho escroto, hétero, como é que é o nome? Hétero top, né? E deu.
Mas eu não estou falando disso. Eu nem sei direito o que esse negócio significa. Eu sei isso aqui. E minha obstinação me leva a tentar entender o máximo disso aqui, para eu tentar incorporar o máximo disso aqui. E ainda assim falho muitas vezes. Pergunta para a Nayan. Quão ruim que eu sou como marido, mas tentando fazer o melhor. Mas sou ainda um péssimo marido. Ainda tem muito a mudar. Sabe por que eu sou um péssimo marido? Porque o exemplo que a Bíblia me dá é Jesus. Olha como é que eu vou me comparar com Jesus, gente? Muito difícil, cara. Porque tem que amar como Cristo amou a igreja. Olha que bomba. Então eu estou sempre atrasado, eu estou sempre aquém, eu estou sempre correndo atrás. Entende? E a Nayan também é muito exigente. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, porque o Senhor concede sono àqueles a quem ama. Em uma outra versão, o Senhor dá tudo o que nós precisamos quando a gente está dormindo, quando a gente não está produzindo. Então, isso muda toda a lógica de barganha que a gente tem na vida. Porque a gente pensa assim, eu vou trocar trabalho por sustento. E eu acho importante, e tem uma série passada chamada Sextou, né? Que a gente falou sobre isso. Se você trabalha só por dinheiro, você é muito infeliz. Você é muito infeliz. Imagina, a maioria das pessoas trabalham 8, 10 horas por dia. Se a única coisa que você quer é um dinheiro, cara, imagina a dor, o sofrimento de ter que ir todo dia para esse negócio. Agora, se você trabalha por um propósito, não é nem que você precisa mudar de trabalho, você tem que mudar de cabeça. O problema não está naquilo que você faz, o problema está em quem você é. E no tipo de energia que você coloca naquilo que você faz. Então, se você trabalha só por dinheiro, você vai ser muito infeliz. Agora, se você trabalha por um propósito, você entende isso como parte da sua vocação, aquilo que Deus compartilhou com você, você está construindo o melhor dentro daquela área para tornar esse mundo um lugar melhor, independente daquilo que você faça. Não importa o seu salário. Não importa. Tanto faz. Tanto faz. Então, é por isso que o fundador da nossa missão, ele disse que todo mundo tem que trabalhar, mesmo que tenha que pagar por isso. Porque o trabalho, ele dignifica o ser humano. Não é o salário, é o trabalho. Então, a gente precisa entender que quem sustenta a gente não é nosso trabalho, é Deus. Se a gente perdeu o trabalho, se a gente foi invalidado por alguma questão física ali, e você é alguém que pertence a Deus, eu te garanto isso com toda a convicção, Deus vai te sustentar. Deus vai te sustentar. Ah, então eu vou fazer uma prova, eu vou parar de ir para o trabalho. Aí você é vagabundo, né? Você é preguiçoso, não é isso que eu estou falando. Tá? Então, esse pessoal, eles tinham noção clara de que Deus estava no controle da vida deles, então eles faziam coisas radicais. Olha só o que esse provérbio diz: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Do Senhor vem a resposta da língua. Então, uma igreja missional, ela é atraente aos de fora, fiel à palavra de Deus, valoriza relacionamentos, porque não funciona sem isso. Ela entende amor como serviço e ela depende de Deus em absolutamente tudo. Tudo. E aí no versículo 47 diz: o povo da cidade apreciava o que via. Todos os dias o número deles aumentava e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Isso era tão forte, era tão impactante, porque não eram palavras dispensadas ao vento. Era a maneira como eles viviam. Era o meio como eles propagavam a sua fé. Todos os dias o número deles aumentava, porque eles eram uma prova viva, encarnada do projeto de Deus para a humanidade. Eles não só diziam isso, eles viviam isso. É muito diferente. E aí, como consequência, Deus acrescentava
dia a dia os que iam sendo salvos. Então, quando você olhar para o que a gente está construindo como igreja, eu quero que você sempre pense nessas imagenzinhas aqui. Isso é um retrato, é um print de todo o funcionamento de uma igreja. Se não tem isso aqui, não tem como ser igreja. Não tem como ser igreja. Se não tem isso aqui, não tem como ser igreja. A gente está falando do que Deus fez, é isso aí. Beleza? Então, olhando agora para a sua vida, eu quero que você releia isso. E eu queria que você lesse só essa parte que está sublinhada. Vamos ler juntos? Eles faziam o quê? Eles se dedicavam. Peraí. O rapaz ali está emocionado. Vamos lá, vamos de novo para a gente ir junto, amigo. Só a parte sublinhada. Eles se dedicavam. Se dedicavam a tudo isso que eu falei. Mas era com dedicação. A todo custo. A qualquer preço. De todo o coração. Com toda a força deles. Para isso aqui acontecer. Então, a pergunta é: o amigo, a amiga, tem se dedicado a isso de todo o coração? Isso é um fato. Você consegue se ver nesse movimento que Deus está fazendo na história? O Tim Keller disse um negócio bacana: a glória de Deus está disponível para você na igreja de uma forma que não está disponível em nenhum outro lugar. Não há meio de discipulado mais importante, ou seja, não há jeito de seguir a Jesus de verdade, do que o envolvimento profundo na vida da igreja. E não estou falando que é na IEB. Na igreja. Entende? Não tem como. Tudo isso aqui que eu estou falando só é possível a partir dos relacionamentos. Porque muitas vezes Deus nos abençoa através dos outros. Eu não vou dizer todas as vezes, porque tem algumas exceções. Mas não é a regra. Entende? Às vezes a gente está muito desanimado com muita coisa, e aí outra pessoa vem e a gente, opa, é verdade. Estou vacilando. Então, assim, é um negócio que a gente tem que levar em consideração, porque se a gente quer viver os propósitos de Deus, não tem opção, gente. Tem que ser do jeito dele. Tem que ser do jeito dele. Então, uma primeira pergunta importante para a gente é: você já teve, de fato, desconfiança com relação à igreja local e teve dificuldade de se envolver com ela? Isso já aconteceu? Acabou aqui tudo. Isso já aconteceu com você? Eu falo isso porque essa era a minha realidade. Durante muito tempo. Eu cresci num contexto religioso, e eu achava que aquilo era tudo balela, tudo inútil, porque eu nunca gostei de ser burro, e eu via que não fazia muito sentido, as pessoas falavam uma coisa e viviam outras, não tem lógica, não tem como eu seguir isso aí, cara, tudo mentira, tudo que eles fazem pra gente fazer, eles não fazem, tudo que eles falam pra gente fazer, eles não fazem. Então não entrava na minha cabeça até eu conhecer pessoas. E viu a coisa? São pessoas. Conheci pessoas que mesmo imperfeitas, elas viviam isso aqui. Elas encarnaram a fé cristã. Não eram perfeitas, mas eu conseguia ver Jesus na vida delas de um jeito que eu não sei explicar. Só via.
E às vezes a gente toma decisões, inclusive de se afastar de Deus, por conta de pessoas de mau caráter. A gente se afasta da vontade de Deus por conta do mau caratismo de algumas pessoas que se dizem parte do povo de Deus e que só são religiosos. Tem uma vida completamente bagunçada, errada, doida, desequilibrada, e a gente olha para essas pessoas e diz assim: não é possível que Deus... Eu vou me afastar desse negócio. Olha só que loucura. Entende? Você se mantém distante de um profundo envolvimento com a comunidade, como uma comunidade local, por se achar autossuficiente espiritualmente? Isso aqui é uma coisa muito mais comum do que eu gostaria que fosse. Que a galera da gangue, eu sou a igreja. É tipo aquele meme, né? Eu não preciso de ninguém para fazer comigo, né? Preciso de ninguém para fazer igreja comigo. Eu me basto. Meu amigo, minha amiga, sozinho você é nada. Nada. Sozinho você é nada. Os maiores desigrejados da história, que começaram a tentar traduzir a Bíblia de um outro jeito, plantaram inúmeras igrejas. Olha só que bobagem. Eles começam com um pensamento alternativo, não sei o que, termina numa igreja. Diz que eles não são de igreja nenhuma, que é outro nome, é uma comunidade, é um elevador, é uma casa, é um ambiente de adoração, não sei o que. Eles inventam outros nomes, mas no final é a mesma coisa. Mesma coisa. Mas não é mais no templo, é na casa. Beleza, mas é uma igreja. Só é menos saudável que algumas outras, mas ainda assim é uma igreja. Entende? E por fim, o que você precisa fazer a partir de agora para dar um próximo passo na direção do que Deus está fazendo por meio do seu povo? Aqui parou de funcionar, tem já uns 5 minutos. O que você precisa fazer? E você já sabe. Preciso dizer para você. Às vezes seu próximo passo é um negócio para você fazer agora, passar a confiar em Deus de verdade, começar a incluir Deus na sua rotina. Às vezes é parte de uma comunidade local, às vezes é você confessar publicamente que você crê em Jesus por meio do batismo, às vezes é você servir uma coisa muito específica aqui, que você entende que é o seu compromisso com Deus. E tem inúmeras possibilidades. E que às vezes você não faz simplesmente porque você não confia em Deus. E tudo bem, porque é a sua maneira de pensar até agora. Só que hoje você entendeu a lição mais importante de toda a fé cristã. Eu preciso aprender a confiar em Deus, não importa o que aconteça. Não importa o que me custe. Isso é o centro da fé cristã. É o centro. Não importa o que te custe. Ser parte do povo de Deus demanda uma confiança completa em Deus e em seus preceitos. Não tem espaço para ecletismos. Eu escolho o que quero cumprir. É um compromisso que você tem que ter com Deus, de viver tudo o que Ele tem para a gente, como seu povo. E aí sim a gente consegue construir uma igreja para todos. Não é uma frase na parede que vai definir isso. É o compromisso individual e coletivo do povo de Deus, de ser povo de Deus, aonde a gente está. Entende? Só isso. Aí a gente consegue fazer uma igreja para todos. Fora isso, vamos ser mais um grupo religioso na história, que vai começar com um movimento legal e que daqui a pouquinho vai estar encerrando suas atividades. Cada um vai para a sua casa, vai para outro lugar e vai se perpetuar isso por anos e anos. Que é isso que geralmente acontece. É a lei da vida, amigo. A única igreja que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela é a de Jesus.
se a gente estiver dentro dela, se nós, como indivíduos e como coletivo, estivermos dentro dela, estamos bem, estamos salvos, vamos triunfar. Se a gente inventou um negócio nosso, que a gente quer fazer do nosso jeito, a partir das nossas preferências, tchau, te espero e te encontrarei lá no inferno nos últimos dias. Sacou? É simples assim. Mas não concordo. A gente se encontra do mesmo jeito. Infelizmente. Porque nós não temos o direito de dar as nossas características e as nossas preferências a uma coisa que Deus já definiu. Não temos, cara. Não temos. Se fosse, imagina, seria muito louco, né? Vamos falar com Deus? Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado. E até mais. Tchau, tchau.